Olá, queridos e amados da CDJ. É com muita alegria que hoje fomos convidados a trazer uma reflexão sobre a fé. Quando se fala de fé, podemos ver que estamos fundamentados sobre um alicerce. Isso se chama fé. Alguém que está fundamentado sobre um alicerce firme, dificilmente pode acontecer a sua ruína. Então a fé, ela sempre nos dirige ao encontro de Deus. Em Mateus 15, 28, tem um relato de uma mulher que a sua filha estava doente e ela clamava ao Senhor que curasse a sua filha. E Jesus liberou uma palavra para aquela mulher que ela não tinha vindo para os estranhos, mas para Israel. E quando aquela mulher disse que ela também desejava, ela aplicou a sua fé para receber o milagre de Jesus. E aquela mulher, mesmo sendo comparado a um cãozinho que come da migalha da mesa dos seus senhores, aquela mulher disse para Jesus, ela se humilhou e disse para Jesus que queria receber o seu milagre. Ela insistiu naquilo que ela estava alicerçada, que era a fé. Ela estava alicerçando no milagre de Jesus a sua fé. Então Jesus disse para aquela mulher no versículo 28 de 15 de Mateus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita assim como você creu. E naquela mesma hora a filha daquela mulher foi curada. Então, queridos, nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus é este alicerce. Em Mateus 21, no versículo 21, versículo 22, nos fala o seguinte. É muito importante nós observarmos isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis tudo aquilo que vocês pedirem. Aqui o Senhor estava falando sobre a figueira, que o Senhor procurou figos e não encontrou figos naquela figueira. E aquela figueira, o Senhor disse que nunca mais ela ia produzir frutos. E o versículo 22 assim: e tudo que pedirdes em oração, se você crer, você vai receber. Então isso é fé. Quando nós aplicamos o nosso coração, a fé que é na palavra de Deus, aquilo que pedirmos ao Senhor, vamos receber com certeza. Mas tem algo que tem que ser observado. Vamos receber, mas tudo isso tem que ser para a glória do nome do Senhor. Em João, capítulo de número 20, o versículo de número 29, nos traz assim uma lição importantíssima. Versículo de número 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Fé não está ligado naquilo que estamos vendo, aquilo que está diante dos nossos olhos. Fé está ligado naquilo que sabemos que o Senhor é Deus e Ele não falha. Isto se chama fé. Então, queridos, é muito importante a igreja estar fundamentada sobre o alicerce que é a palavra de Deus. Ainda gostaria de deixar uma referência que está em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, para nós observarmos isso, que isso é muito abençoador para as nossas vidas, como o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, essa é a caminhada da igreja, viver pela fé, confiando no Senhor e na sua palavra. Ainda podemos observar em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então, isso se chama palavra de Deus. É nela que nós temos que estar fundamentado, crianças, queridos.
Então isso é importante para a igreja, estar fundamentado sobre a palavra de Deus. Aqui Abraão recebeu a promessa de Deus, ele creu, ele não estava vendo, mas ele creu e sabia que ele tinha certeza que isso ia acontecer na sua vida. E mesmo na velhice, Abraão foi pai, teve o seu filho, o qual se tornou pai de muitas nações, como está escrito na palavra do Senhor. Então, querida e amada igreja do Senhor, se nós colocarmos o nosso coração em crermos e confiarmos na palavra de Deus, como está escrito, né, em Romanos capítulo 4, e o versículo de número 22, que é muito impactante para os nossos corações. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. A fé de Abraão, ela trouxe a glória de Deus para a vida de, vamos dizer, de quase todas as nações do mundo. Isso é crer, querido. Crer é você lançar o seu coração naquilo que a palavra de Deus diz. Você não está vendo, mas você está crendo. Tomé foi preciso ver Jesus para crer. E o Senhor disse assim: Tomé, porque você me viu, você creu? Bem-aventurado aquele que não me viu, mas creu. Essa bem-aventurança hoje segue a igreja. Nós não vimos Jesus. Nós não vimos o seu sacrifício, mas pela fé nós vemos o Senhor Jesus. Sabemos que Ele é o nosso Salvador e que Ele está de braços abertos a abençoar a sua igreja, a trazer proteção, trazer livramento. Isso é o que importa para a igreja nos últimos dias, é estarmos firmados na palavra de Deus, pois é a palavra do Senhor que nos dá a certeza de salvação eterna se permanecermos firmes até o fim. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ser fiel ao Senhor até o fim e o Senhor nos dará a coroa da vida. Não é o sofrimento que vai nos apartar de Cristo. Paulo, em muitas prisões, ele nos traz palavras de muito conforto, de muita alegria aos nossos corações. Mesmo ele preso, mas ele tinha certeza, ele sabia em quem ele tinha crido. E que no fim de todas as coisas o Senhor se levantará sobre esta terra. Então, igreja, é o tempo de nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como está escrito. E essa fé, ela produz frutos. Se nós temos fé e não levamos essa fé a produzir frutos, essa fé pode não ser uma fé verdadeira, essa fé não existir, porque a fé, ela segue com as suas práticas. Em Tiago diz, se eu tenho fé e não mostro essa fé em prática, essa fé é vã. Então, se nós queremos ser cristão nesses últimos dias, dias difíceis, dias de tribulação para a igreja, temos que permanecer naquilo que se chama a palavra de Deus. Agradeço a todos, leiam a palavra de Deus e permaneçam nelas. Um cheiro.